sou missionário da comunidade budista Honpa Grande. Estamos começando esse canal no YouTube, chama Tarik. É um canal que trata sobre budismo Shin, através de uma conversa solta, assim, bem franca, para compartilhar essa cultura. Eu gostaria que tenha mais acesso a essa cultura que é diferente, talvez assim, ainda não é muito conhecido nesse país. Mas estou com um amigo, Jean, nosso colega também, de monte do Ordem Montani, e a amiga Amy. Olá, Amy. Olá, Sugal. Eu sou Jean, meu nome budista como Jean Tetsuji. Eu sou da Ordem Otani, do Templo Higashi Honganji, aqui de São Paulo. E agradeço o convite também de poder colaborar nesse canal, que ele seja benéfico para que muitas pessoas venham conhecer o budismo Shin, um budismo tão tradicional quanto outros budismos, né? E aqui eu falo budismos com S, lembrando do nosso querido e saudoso professor Ricardo Mário, que dizia que não existe apenas um budismo, existem budismos com S, justamente pelas escolas que se desenrola, que se desmembra do mesmo mestre do Buda Shakyamuni, né? Então, por isso que eu usei esse termo budismos, já começando a nossa provocação do tema aqui do canal, da proposta. E espero que todos possam aproveitar e que gostem da nossa conversa. Eu sou Amy, eu atuo na área social e conheço o Sugal há bastante tempo. E tenho uma curiosidade mesmo de entender um pouco mais sobre o budismo Shin, porque a minha família tem uma tradição, mas nós nunca aprofundamos, né? Quando teve algum momento que eu fiquei curiosa e fui ao templo e estudei com o reverendo Gustavo. Então, foi ele que me introduziu, né, um pouco ao budismo. Então, quando veio esse convite para criar esse canal, eu achei que seria importante, porque pode ser útil também para os descendentes entenderem a cultura, como, né, porque existe um entrelaçamento entre o budismo e a cultura japonesa. Então, esse pode também contribuir para a própria compreensão, né, de si. E acredito que a forma como o budismo Shin traz informações pode ser útil também para a comunidade de não descendentes no Brasil. Então, acredito que seja um canal super importante para agregar informações. A Amy falou do reverendo Gustavo. Eu gostaria de conversar nossa conversa por aí mesmo, porque nós conhecemos em 2002, 2003, no Templo Matriz Honpa, em São Paulo, que a gente estava começando a desenvolver esse tipo de programa de difusão do budismo Shin em português. E eu estava lá, recém-chegado do Japão, e estava tocando esse tipo de atividade. Aí você estava participando, não é? Então, nos conhecemos nesse contexto, né? Pelo que eu sei. Então, assim, eu gostaria de saber um pouco também como, assim, foi naquele tempo, o que era a sua expectativa, por que você estava lá, o que você esperava e experienciava naquele tempo, né? Um pouco para lembrar a nossa jornada, 20 anos atrás, o que cada um fazia. Eu estava dirigindo e me perdi na Praça da Árvore, né? E descobri o templo. E achei que estava num momento de vida que eu precisava aprender alguma coisa sobre o budismo. Muito mais por uma questão prática, do tipo, se acontece alguma coisa na minha família, eu não tenho nenhuma comunidade religiosa para recorrer, apesar de ter o Butsudan em casa. Então, eu achei que minimamente eu precisava entender e descobrir a origem do Butsudan que fica na minha casa. E era importante que fosse em português, né?
Então, isso também foi um atrativo importante. Apesar de eu falar japonês, eu acho que ouvir palavras religiosas e de espiritualidade em português faz muita diferença. Então, foi super importante para entender o básico do budismo. Eu não tinha clareza o que eu queria, o que eu esperava, mas eu sabia que minimamente eu precisava entender sobre o budismo. E foi quando eu também percebi que o grande diferencial do budismo estava na sanga. Eu comecei a entender a questão da comunidade na comunidade japonesa, a importância da comunidade. Eu acho que esse é o grande diferencial para mim do budismo Shin. Bom, eu nesse mesmo período, em 2002, 2003, eu estava recomeçando uma busca religiosa, depois de muitos anos sem estar fixado numa religião. Eu digo depois de muitos anos porque eu cresci dentro de uma religião japonesa desde a minha infância, né? Lá para os meus 10, 11 anos, meus pais começaram a frequentar a igreja messiânica. Então, e eu fiquei ali durante uns bons 15 anos. Eu não cresci em religião cristã. Eu nem fiz catecismo, não ia para missa. Meus pais nunca enveredaram pela questão religiosa. Ao contrário, eles sempre trabalhavam muito e eles não entendiam que isso era uma das necessidades humanas, participar de uma comunidade religiosa. Então eu já caí de paraquedas um pouquinho dentro da comunidade japonesa através da igreja messiânica. Depois, por questões doutrinais, eu deixei a messiânica porque algumas coisas não dialogavam mais em termos de sentido para mim. Então eu falei, bom, eu acho que eu preciso procurar um outro caminho que me traga mais sentido. E aí eu, na época, era o início também da internet, e eu encontrei alguns templos, alguns centros de prática, e um deles era justamente o Rompa Ronganji, ali na Praça da Árvore, com uma atividade em português, que era liderado com o atual reverendo Maurício, que faz parte da mesma ordem que eu participo, né? E eu quero fazer um gancho aqui, porque a experiência que a Amy teve, ela tem o mesmo sentido para mim. Eu não falo japonês. O meu japonês é muito macarrônico, ele é só para sobreviver, né? Mas eu não consigo entender nada. Então, se eu não tivesse o budismo no meu idioma, não adianta o budismo existir, né? Se o budismo japonês, chinês, coreano, tailandês, seja de onde for, não estiver traduzido no meu idioma, de nada adianta ele existir, porque ele não vai ter sentido para mim, né? A barreira linguística ela é muito grande. Então, e ali eu acabei me enraizando porque a proposta do caminho Shin, ela dialoga com a minha visão de vida, que não é que eu tenha uma visão de vida, mas ela comunica comigo de uma forma muito suave, né? E eu acho que aí a gente tem que entrar depois na parte doutrinária do budismo Shin para entender por que ela é mais suave, né? E fazendo um outro ponto também com que você falou da questão da comunidade, quando a gente se aproxima do budismo uma primeira vez, a gente tem uma certa vaidade religiosa, um certo narcisismo religioso, de achar que o budismo ele é um caminho solitário, até porque muita gente usa uma máxima que está nos ensinamentos: faça de você mesmo a sua luz, né? Não confie em ninguém, ou então não se apoie em ninguém, confie em si mesmo. Só que isso é um recorte injusto do próprio ensinamento budista, porque o Buda nunca falou para você fazer nada sozinho. Ao contrário, a vida dele inteira, desde do momento que ele se ilumina, né, e que tem os 5, 6 outros monges que o reencontram, né, porque ele tinha sido abandonado previamente, né? E aí, de repente, começa 5, 10, 200, 1000, né? Então, a comunidade budista, ela é o pilar central, né? E eu queria trazer uma frase de uma praticante do nosso templo que eu achei fantástica. Ela foi o primeiro dia dela numa reunião de grupo. Depois de tudo que ela escutou,
ela falou assim, então deixa eu ver se eu entendi. É através do Sangha, da comunidade, que eu escuto o Dharma e que eu me realizo como Buda? Eu falei, gente, isso é fantástico. E é exatamente isso. O budismo não é um caminho solitário, não é um caminho individual. O budismo é um caminho coletivo. Ele é individual enquanto sua experiência e sua realização, mas ele só se faz no coletivo, né? E é por isso que isso se reflete de uma forma muito grande na comunidade japonesa, né? Por ser monge japonês, muitos acham que eu cresci no berço budista, né? Mas não. Quer dizer, né, eu sou de 77, né? Mas minha família, na minha casa, não tinha Butsudan, que é altar budista, né? Eu fui criado num ambiente bem, na verdade, laico, assim, sem religião, né? Uma das lembranças que eu tenho com carinho é no aniversário de 13 anos, meus pais me deram um coleção de Buda do Tezuka, né? Aquela manga do Buda, que adorei, né? Realmente eu encontrei alguma coisa aí que é uma coisa muito rica, né? Até hoje curto aquilo. Mas não é muito mais do que isso, né? Aí eu fiz colegial, tal. Aí teve uma crise assim de adolescência, né? De existencial, meio foi pesado. Aí, enfim, entrei na escola de formação de monge com 20 anos. Nessa hora, eu comecei a aprender o budismo, realmente assim. Então, até lá, nem sabia sentar na forma japonesa seiza. Na minha casa tinha washitsu, né, quarto de estilo japonês, mas nunca a gente aprendeu assim, porque nosso estilo da vida era já mais ocidentalizado, né? Eu não tive muito contato com, vamos dizer, a tradição japonesa na minha formação, vamos dizer, em casa, né? Aí entrou na escola, comecei a vestir aquela roupa tradicional, kimono, comecei a sentar, fazer a liturgia. Foi uma experiência muito, sim, nova, né? De descobrimento, que de encontro com algo assim de raiz, sabe? Né? Assim, senti bem aquilo, sabe? Olha, né? Uma coisa muito interessante que eu estou redescobrindo, né? Então, tem um pouco disso também, né? Que Japão pós-guerra, a gente perdeu muito esse lado tradicional religioso. Meus pais da pós-guerra, né? Aquela geração olhou muito mais a parte da ciência, tecnologia, a economia, né? Então, deixou esse lado religioso, vamos dizer, espiritual, e a nossa geração já precisava recuperar alguma coisa, assim, porque já viu que essa evolução assim, né, do que meus pais queriam na vida, isso não satisfazia nosso, né, o desejo, né? Então já a gente vivia num outro tempo que já estava precisando mais da espiritualidade, resgate da espiritualidade. Então, dessa forma, eu reencontrei com o budismo e formei e acabei, né, assim, entrando nesse universo, assim, dessa forma, né? Então, esse foi meu caminho. E o que você considera que é especial no budismo Shin, assim? Então, eu acho que o budismo Shin, na verdade, assim, quando eu entrei na escola de formação monge, em 98, eu estava apaixonado a Buda Shakyamuni, né? Eu estava começando a ler Buda Shakyamuni, as palavras do Buda Shakyamuni, Dhammapada, Stanipata, a vida do Buda Shakyamuni, e isso me fascinava, né? Então, assim, eu era um monge careca que buscava ser como o Buda Shakyamuni, né? Aí passou quase um ano estudando dessa forma. Aí depois disso, quando eu estava terminando meu ano do estudo, aí que comecei a me interessar o Jodo Shinshu, budismo Shin. Porque daí as palavras do Shinran, dos mestres, né, do Theratura, começou a fazer sentido para mim. Então demorou um pouco para mim, sabe, para poder realmente assim assimilar e sentir
o peso das palavras, né? Então, acho que, para mim, tem um pouco disso. Assim, o budismo Shin é muito profundo, mas, às vezes, logo na cara, é um pouco difícil, assim, para você realmente acessar, né? Para mim, não foi uma religião fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, ele é tão, assim, acolhedor e é tão, assim, próximo, né? Na verdade, porque eu tive essa formação dentro dessa comunidade, mas eu buscava ensinamento do Shakyamuni, também não tinha problema, né? Então, assim, é budismo, mas é um universo muito amplo, né? Então, por isso que a intenção de fazer esse canal é compartilhar essa cultura tão rica, mostrando, compartilhando essa riqueza, né? Isso aqui gostaria de desenvolver através desse canal. Vamos ver. Porque tem muita coisa que se aprende no sutil. E nós estamos inseridos numa cultura que tudo precisa ser dito. Eu me conecto com o budismo Shin porque tem muito essa coisa da comunidade fazer coisas juntos. E não precisa falar tanto, se aprende no sutil, naquela relação. Então, como que a gente comunica esse budismo para um povo que é do oral, né? Que precisa ser explicado no detalhe e não espera muito a questão da observação. Não sei se você tem essa mesma percepção, porque esse é um desafio meu, né, como descendente japonês. Sua pergunta é muito importante e bem provocadora. Algo que a gente precisa pensar o budismo é como que ele vai se adaptar ao perfil do brasileiro, né? Eu digo se adaptar porque o budismo ele vai se moldando, né, à medida que ele vai passando pelos países, quando ele sai da Índia, vai para o Sudeste Asiático, vai para o Tibete, China, Japão, Coreia, mas só que esses países eles já estão dentro de um espectro cultural regional que se dialogam de alguma forma, porque já traz uma herança cultural de milhares de anos, né? Quando a gente fala de budismo, estamos falando de uma religião que tem 2.600 anos. E o budismo chegou aqui no Brasil faz 100 e poucos anos. Para o público brasileiro, de forma aberta e traduzido no seu idioma, faz 40 anos que o budismo está aí. Então, o que são 40 anos em 2.600 anos? A gente está, principalmente nesse momento de internet e de imediatismo que a gente tem nas redes sociais e da própria dinâmica da vida, a gente não tem essa percepção da observação e da paciência. A gente quer fazer a coisa de uma maneira muito imediata. A gente quer programas de aplicativos que resolvam tudo né? O budismo não é um aplicativo que a gente baixa e resolve tudo, né? O ensinamento budista a gente não faz download e aprende, né? Então a gente acaba sendo muito imediatista para isso. Então a nossa tradição cultural ela entra um pouquinho em conflito nesse sentido, porque a gente não consegue, principalmente, lidar com algumas estruturas comportamentais, como a questão da hierarquia, que é muito forte na comunidade japonesa. Por mais que ela seja horizontalizada em termos de comunidade, existe uma questão de hierarquia, né? A questão dos mais velhos, a questão dos senseis, né? Aquele que vem antes, dos professores. Quem atua na área das artes marciais consegue entender isso. Quem atua na área das artes da comunidade japonesa, seja pelo taiko, ikebana, shodo, etc., consegue entender isso. Então, se a gente não entender um pouquinho a estrutura da cultura japonesa, a gente não consegue entender como que o budismo se comporta em termos de comunidade também. Tudo isso, eu estou dando essa prévia para chegar nesse ponto de como conviver dentro da comunidade, de aprender através dela, porque a gente quer escutar, né?
eu acho que cabe um papel dos clérigos, né, dos monges, procurar transmitir isso de uma forma que dialogue com a população brasileira, para que isso seja absorvido aos poucos. Mas é um processo lento, é um processo de reconstrução. Não quero dizer que eu preciso me tornar japonês, né, a minha cultura, eu vou deixar de ser brasileiro. Não é isso, mas é captar a estrutura do outro para entender como o budismo ele se desenvolve, né? Eu não sei se eu consegui explicar de uma forma muito ampla, porque estudar budismo ou estudar uma religião, inevitavelmente a gente tem que estudar também a cultura da onde ela está se propagando. E isso vale para qualquer religião. Isso vale para o cristianismo, para o judaísmo, né? Se a gente pensar em termos de uma comunidade que é extremamente forte e religiosa, são os judeus, né? A comunidade judaica, ela é muito forte, ela se ajuda de uma forma muito grande, né? Independente da nacionalidade, né? Basta ser judeu, né? Então, a comunidade budista ela é um pouquinho nesse sentido também, né? Agora, voltando ao nosso budismo Shin, que é o que mais nos importa, e ele é um budismo de comunidade, ou seja, a gente vai para o templo, então você vai varrer o pátio do templo, você vai organizar as cadeiras, você vai trabalhar no bazar, você vai limpar o banheiro. Para muita gente que não tem um briefing, né, uma prévia do que é a cultura nipo-budista, e eu acho que a gente tem que usar esses dois termos juntos, fala assim, eu vou trabalhar no bazar? Imagina, mas como assim? Eu vim aqui para praticar budismo, eu quero aprender budismo, eu quero sentar e meditar, eu quero me tornar Buda, eu quero despertar, eu quero estar iluminado. Mas a prática da comunidade é exatamente essa. Aliás, talvez a pergunta que se faça nessa hora é: por que você quer trilhar o budismo? E outra pergunta: o que você acha que o budismo é? Né? O budismo não é uma religião para você se tornar Buda, no sentido de eu vou lá, eu escuto, eu pratico, me torno Buda e vou embora. Né? Não é uma academia que você vai, malha e vai embora. Né? É a construção do todo, despertar para a nossa própria humanidade. Esse é o sentido do budismo. Estar desperto, estar iluminado, não é uma coisa, como é que eu vou dizer, uma coisa mágica, pirotécnica, uma coisa supramundana, não vai descer uma luz na sua cabeça e você vai se tornar Buda. Não, é o despertar da condição humana. É primeiro entender que nós estamos imersos nos venenos mentais, das três benditas paixões mentais, que nos conduz a ser pessoas deliberadas e atuar não importa como, né? Então, a ignorância, a ganância e a ira. Estar desperto no budismo é estar desperto para essa condição humana. E é isso que o budismo Shin ele é tão forte. Ele não chega falando que você é um Buda. Ele não chega dizendo que você tem natureza búdica. O budismo Shin ele já te joga um balde de água fria e fala assim, olha, somos seres maus. Somos seres imersos nas paixões mundanas. Esse é o primeiro passo, é o se reconhecer. Quando que eu sei que eu sou iluminado pela luz do Buda? Quando eu começo a fazer a autocrítica a respeito de mim mesmo, através dos meus pensamentos, das minhas falas, das minhas ações. Né? Então, o budismo Shin ele já te puxa nesse sentido. Então, a prática do budismo Shin é a prática do observar, é a prática da escuta, que se chama de Monpo, né? Então, por isso que a gente diz que o budismo Shin ele é o budismo tagarela, porque a gente fala, conversa, né? Não é um budismo de silêncio. Você vai lá, medita, fica em silêncio, fica numa postura contemplativa, né? Como se você estivesse sendo melhor ou sendo alguma coisa especial, né? Não, o budismo Shin ele te dá uma rasteira, na verdade. O budismo, de uma maneira geral, ele te dá uma rasteira, né? E o budismo, ele é uma religião que te dá um golpe no estômago, ele te dá um chacoalhão, ele te desconstrói de um jeito para você se reconstruir de outro, né?
Só que a gente só consegue enxergar esse outro. Então, a gente só consegue ver o passarinho na ponta do galho da árvore cantando. Só que a gente esquece que tem que subir um tronco, tem a altura, tem os galhos, tem as folhas para chegar até esse passarinho, né? Então, essa prática da observação do dia a dia, às vezes, frustra um pouco, porque a pessoa chega e fala, poxa, mas eu não estou fazendo nada, eu estou aqui arrumando cadeira, né, arrumando cozinha, ou sei lá, ou então estou escutando o clérigo lá, o monge falar e não estou fazendo nada, né? Mas esse é o ponto, né, do budismo Shin. Até agora, assim, eu fiquei assim, interessado assim, pelos dois pontos, né, que foram colocados. Uma coisa é a questão da língua, né, que apesar de a gente ter escolhido esse nome Tariki em japonês, né, mas o que eu acredito é que a religião tem que ser explicado e vivido com sua própria língua, né? Isso é a minha convicção. Assim. Então, traduzir o budismo Shin em português, seja vivido em português, é fundamental. Se você não sabe explicar o que você está aprendendo ou você está vivendo, eu acho que você ainda não está conseguindo viver aquilo. Então, o primeiro passo é a tradução mesmo, né? A gente tem que acessar o ensinamento com sua língua mesmo, né? Saber entender, né? E expressar aquilo. Então, assim, o que ele me colocou da questão de, assim, de como ser explicado, né, o Jodo Shinshu, os últimos anos, o trabalho dos últimos anos foi tradução dos textos, né, sagrados, muitos textos foram traduzidos. Eu vejo como, assim, vamos dizer, a evolução do difusão do Jodo Shinshu no Brasil, a primeira fase foi isso, tradução dos textos literários, né? Agora, outra questão que ele me colocou de questão de assim, ele sempre fala, né, que a comunidade nipônica é muito óbvio, né, aquela coisa de óbvio, você não precisa explicar, você entende observando os outros, assim, acaba não conseguindo transmitir a cultura, né, significado das coisas. Temos essa dificuldade. O japonês tem problema na comunicação. Então, eu acho que não pode, misturar, né? Tem problema? Tem. Agora, o que é o problema da cultura japonesa, o que é budismo, acho que a gente tem que estar esclarecido, né? Através do estudo da cultura, né? No templo nipo brasileiro funciona dessa forma, mas por que tem que ser assim mesmo? Muitas coisas hoje pode ser diferente. Só que como, né, historicamente foi trazido pelo imigrante japonês e desenvolvido na colônia, a gente tem essa cara, né? Mas muita coisa que funcionava, que hoje não está mais funcionando porque as coisas estão mudando, né? E pode mudar, né? Não tem problema nenhum. Então, eu acho que esse canal também está fazendo esse ponte de transição, né? O budismo Shin pode ser vivido, compartilhado em português e poder florescer, né, dentro da cultura brasileira. Ou seja, assim, dentro da cultura brasileira, isso faz parte assim, do Brasil, né? E mantendo sua originalidade ou não, mas assim, dá para ser em português, viver nessa terra. Você pode viver o Jodo Shinshu sem ser japonês. Isso que eu queria, né, lembrar, né? E o budismo, ele não é algo engessado, né? Ele não é um produto acabado, hermético, né? Ao contrário, a gente pega a história do budismo, quando ele vai se deslocando pelos países da Ásia, ele vai se adaptando, ele vai dialogando com as crenças locais. O budismo, ele vai absorvendo as crenças locais em alguns aspectos, não enquanto instituição, do tipo, o budismo decidiu absorver aspectos do shintoísmo. São as pessoas que vão incutindo isso dentro do budismo. E o budismo não vai criando resistência, muitas vezes, né?
Ao contrário, a gente vê o próprio nome budismo terra pura, que não existe, não é terra pura em si, mas é um nome que foi criado para ser adaptado na época do budismo Shin, na China, né, como para os chineses entenderem o que vem a ser a terra de suprema felicidade, né? Então, o nome Terra Pura também ele é criado para que a comunidade local, no caso chinesa, entenda qual é o princípio do caminho Terra Pura, né? Uma coisa que eu gosto muito é a gente estudar aos pouquinhos o que vem a ser os 7 mestres da Terra Pura, né? Porque para entender o que é budismo Shin, que floresce com o mestre Shinran lá no século XIII, a gente precisa retroceder os 7 mestres, né? Nagarjuna, Vasubandhu, Taosho, Chantal, Tanluan, Genshin e Honen, né? Porque num período de quase 1000 anos, esses 7 mestres eles vão desenvolvendo o pensamento do Terra Pura, cada um contribuindo de uma forma e que é, digamos assim, resumido, né, de uma forma magnâmica na obra do mestre Shinran. Então, para entender o budismo terra pura, né, o Jodo Shinshu, é importante entender essa linha do tempo geográfica doutrinal, né? Por que é um caminho fácil previsto por Nagarjuna e não um caminho difícil? Por que é o caminho da terra pura e não um caminho dos sábios, né? O que é Tariki? O que é Diriki? Né? O que é outro poder, poder próprio? Enfim, todos esses aspectos que estruturam o pensamento terra pura que se apresenta como uma vertente leiga, na verdade, um budismo que todos podem ser praticados, né? E o budismo Shin, ele não é um budismo de uma etnia, de um povo, né? Aliás, nenhum budismo, né? A gente fala budismo japonês, budismo tailandês, porque é onde eles estão se expressando, né? Mas ele não é de um povo, de uma etnia fechada, né? Isso até foi um conflito, né? Porque a abertura do budismo Shin, ela se dá muito tardiamente aqui no Brasil, né? Então, por causa das redes sociais, nos últimos anos, agora que os brasileiros estão escutando o que vem a ser budismo Shin. Alguns até perguntam, nossa, mas é um budismo novo, é uma coisa que foi criada recentemente. Não, o budismo Shin ele é tão antigo quanto o próprio Buda Shakyamuni, né? Ele que profere os sutras da Terra Pura. Então, não é nada criado recentemente, né? Então, é importante ter esse estudo histórico, geográfico, né, para entender o que vem a ser, né? Para a gente poder entender como que esse budismo Shin ele está se adaptando em terras brasileiras e para os brasileiros. Principalmente quando ele entra num aspecto que é muito forte e que aí, muitas vezes, alguns brasileiros podem torcer um pouquinho o nariz ou ficar um pouquinho acuado, que é a questão da fé, a questão do Shinjin, né? Então, o fato do budismo Shin não trazer uma componente que é um clássico do imaginário coletivo ocidental, que é a meditação, e fala, poxa, mas não tem meditação? Então, o que a gente faz aqui? Aí vem a pergunta da Amy, vem a comunidade, né? Vem o despertar para o lado humano em si, né? Então tem muita coisa para ser falada, viu? Eu espero que esse canal realmente ele contribua com tudo isso. Só mais uma coisa, né? Que a gente já falou tanto da importância da comunidade, Sangha. Eu tinha editado um trecho da entrevista do professor Ricardo Mário Gonçalves falando da importância da Sangha, né? Talvez a gente consiga editar e inserir. Assim, lembrando que assim, esse trabalho também, né, realmente sempre o professor Ricardo também ensinou, né, o budismo é isso, e eu acho que tecnicamente acho que é viável fazer isso. É um trecho tão bonito que, claro, não entrou no filme, né? Então, gostaria de compartilhar essa passagem, caso é possível, tá? Seria muito bom, sim, acho que dá para fazer. E o Sangha é uma comunidade, é uma vivência em grupo, né? Aliás, o budismo não é uma coisa para viver sozinho, é para viver em grupo, em comunidade. O Sangha, né?
Aliás, o ser humano é, por sua natureza, um ente relacional, né? É impossível você pensar no que seria um ser humano isolado, sozinho, absolutamente desconectado, né, da sociedade, né, da comunidade que o cerca, né? Isso não existe, né? Então, o budismo é para viver no Sangha, né? Que é um grupo, né? Isso que falta um pouco no budismo brasileiro, né? Pensar em budismo como Sangha, né? Tem muita gente que pensa no budismo como um caminho solitário. Ah, eu vou para as montanhas meditar sozinho, né? Não, pode até ser muito bom um período, passar um período da sua vida, dias, meses ou anos, talvez, meditando solitário, mas depois você tem que voltar ao convívio e tem que aprender a vivenciar em grupo, em comunidade, o que você tentou lá conseguir sozinho, né? Então, o budismo é comunidade, né? Não é um caminho de vivenciar sozinho, né? Muito bom. Eu nunca entendi muito bem a questão do Butsudan na minha casa, né? Uhum. Mas a minha mãe falava, não, mas você não precisa entender. Uhum. Tinha um lance que eu demorei para entender, é só confiar. Uhum. Né? E isso é uma coisa que eu nem sei se eu entendi ainda hoje, né? Alguns aprendizados que eu tive do budismo foram parábolas, coisas que alguém contava na sala e não tinha uma resposta. Isso eu falo pro Sugal, que algumas vezes eu acho que tem muitas pessoas que dão muitas respostas. Uhum. E para mim o grande diferencial de alguém que ministra uma cerimônia em japonês, quando eu pelo menos escuto, é que fica uma coisa no ar, uma dúvida que você leva para casa. E algumas vezes é insuportável para nós que somos brasileiros, né? Então, esse para mim é um desafio do budismo Shin, porque a gente volta para casa com uma nuvem de dúvidas e não tem resposta. Pegada bem psicanalítica, né? Ou psicoterapeuta, né? Você sai do consultório mais incomodado de quando você chegou, né? De fato. Existe uma questão cultural e comportamental que vai levar tempo para se adaptar. A gente não tem uma resposta pronta para isso, né? O budismo, ele não é uma coisa que chega pronta, do tipo, olha, é assim, uma bula, né? O budismo não tem bula, né? A gente só vai conseguir entender o que é o budismo que está se tomando forma aqui no Brasil daqui 200, 300 anos, quando alguém de lá do futuro olhar para trás, né? Então, e de fato, a questão do ficar em silêncio, né? Então, as mensagens subliminares, né? É algo que a gente vai aprender aos poucos, né? Eu entendo muito assim essa assim, não é frustração mais da Ellen, né, de dar muita resposta, né? Isso acaba, a gente não fica muito feliz com isso, na verdade. A gente né, até hoje eu entendo que pergunta é mais importante do que resposta, né? Então, na vida, né? O que você questiona na vida, isso que faz diferenças na sua vida, né? Não é a resposta que você recebeu, aprendeu, né? Então, o budismo provoca, realmente, assim, né? Porque eu sou assim, né? Até hoje era tudo bem assim, mas não era tudo bem, tipo, começa a questionar as coisas. Isso é muito bom, na verdade. E esse tipo de experiência que ser provocado no templo tá ótimo, só que deixar essa coisa no ar, né, por ser falado em japonês ou mal explicado, não é bom também. É frustrante isso. Então, claro, acho que não pode deixar assim também, né? Então, tem dois lados. Tem
positivo e negativo, né? Você levar para casa, saindo do templo, sendo algo, levando uma questionamento, é muito bom, porque realmente você não vai para o templo só para resolver as coisas. Ouvi uma palestra bonita, tá legal, ok, não vai por aí, né? Então, eu acho muito, assim, fundamental o que ele está colocando, né? Eu acho, para pensar o que é budismo realmente para mim, né? É a minha vida, né? Que é a importância de questionar as coisas, né? É a lição de casa, né? Você vai para o templo, é um local de transformação. Então, você vai para lá para ser provocado, para experimentar a convivência do Dharma através do ser humano, né? E você volta para o seu local de convívio para atuar a respeito disso. E aqui eu acho que a gente pode até fazer uma alusão ao próprio aspecto do Osoi Genso, né, Sugal Sensei? Então a gente fala de Osoi Genso, ou seja, o ir nascer na terra pura e o retornar para a terra impura, né? Você ir nascer na terra pura, ele se dá aqui agora. Eu não preciso esperar morrer para ir nascer na terra pura. Esse é um ponto muito fundamental para o próprio pensamento do Mestre Shinran, né? Então, quando eu desperto num lapso de segundo, num lapso de pensamento, na terra do Buda, eu ao mesmo tempo estou aqui na terra do Samsara, que é a terra impura. Então, eu passo a olhar a sociedade, as relações humanas, os problemas, os tormentos, não mais com um olhar de sofredor. Eu continuo sofrendo, mas eu não sou mais aquele ser humano dormente. Eu trago um outro olhar desperto, né? Então, é isso que é encantador no budismo Shin, porque ele está falando assim, olha, a terra pura é aqui agora. E, através desse tipo de conversa, acredito que se revela alguma coisa, que é essa coisa do outro poder, né? Espontaneamente. Isso que eu espero. Porque o budismo Shin é uma coisa, assim, muito natural. E a gente não faz as coisas assim, intencionalmente. Vive seguindo o ensinamento e se você está no caminho, as coisas vêm acontecendo. E para mim, esse canal, ele nasceu também como um resultado de minha jornada do trabalho. Assim, 10 anos atrás eu não tinha como fazer esse tipo de coisa. 2 anos atrás eu não tinha como fazer essas coisas. Mas todo isso, né, de pandemia trouxe essa realidade para mim. A gente, sem sair de casa, dá para fazer um programa tão bacana que podemos compartilhar essa cultura e convidando as pessoas a compartilhar mais, assim, né, abrindo o nosso horizonte, né? Isso a gente consegue fazer sem muito sair de casa. Isso é fantástico, eu acho, né? Acho que Buda Shakyamuni fica muito surpreendido, assim, né? Olha, né? 2000 anos depois, a humanidade está conseguindo fazer isso, o que eu esperava no Sutra, que eles falam, né? Que vai para tal lugar, no tempo de jejum, Buda vai passando um monte de lugar, oferecendo comida, tal, né? Aquela coisa mágica, né? Mas isso, gente, muita coisa está acontecendo pela tecnologia, né? Então, a nossa leitura da Sutra também vai mudando e, assim, faz parte da evolução da humanidade, né? Então, isso que eu sinto. Você comentou muitas vezes de que as coisas assim são, né? Então, o oratório é assim, não precisa perguntar, basta confiar, né? É importante a gente pensar também que existem duas populações de budistas. Os budistas natos e os budistas convertidos. Então, a gente aqui tem as duas representações. Tem vocês dois que são budistas natos, que já vêm de um ambiente budista, independente do Sugal não ter crescido diretamente com isso.
mas ele vem de um país onde a cada esquina tem um templo budista. Então, essa atmosfera do budismo, ela já permeia o inconsciente dele, né? E a gente tem você que vem de uma família que tem um oratório ali dentro, né? E de repente tem eu, que sou um ocidental, que tem um Butsudan aqui atrás, e eu sou um convertido. É interessante pensar isso. Eu gosto muito de pensar a religião enquanto aspecto social, aspecto cultural, não só doutrinal ou transcendental. Porque a gente pensa que para ser budista, é como se fosse assim, mas todo o oriental é budista, né? E todo ocidental é cristão. Eu falo isso porque muitos orientais, eles se perguntam, talvez, né, muitos budistas orientais, no sentido, nossa, mas um ocidental budista, né, é uma coisa que fica meio distoante. É como você ver um padre japonês ou ver um clérigo ocidental. Né? É aquela coisa do estereótipo. Uhum. Então, se eu vir Sugal paramentado com a cabeça raspada, ele é um monge japonês. Se eu estiver paramentado de preto, vão pensar que eu sou um padre. Porque já está impresso na mente das pessoas certos estereótipos religiosos, né? Então, e principalmente comportamentais. Então, é muito comum, quando as pessoas se aproximam da gente, elas já vêm fazendo assim, né, Sugal? Então, porque tem esse estigma de que tem que pôr a mão junto, né? Mas não é o gachô que me define enquanto budista, né? Mas como eu vejo a própria realidade e como eu me relaciono com os outros e comigo mesmo, né? Então, é interessante pensar que o budismo Shin, ele não se prende a determinadas formalidades dos estereótipos budistas, porque, e aí isso tem uma base doutrinal, né? Quando o Shinran, ele não evidencia que tudo isso seja importante, mas apenas o aspecto do Shinjin, ou seja, da confiança, da mente confiante, do coração confiante, é que torna uma pessoa desperta, né? Então, por isso que não tem mudras, né? Os gestos com as mãos, não tem prostrações no chão, não tem várias atitudes rigorosas budistas que a gente vê em outras escolas. Não que elas estejam erradas ou impróprias, não é isso. Cada caminho budista tem uma proposta. Todas elas são legítimas, né? Eu sempre gosto de frisar que escolas budistas não estão concorrendo entre elas. Elas não competem entre elas. Não existe aquela que seja correta ou incorreta, melhor ou pior. E a gente vem de uma sociedade, aí puxando de novo o gancho do imediatismo, qual que é o melhor budismo? Né? Será que é o Zen? Será que é o Shin? Será que é o Shingon? Será que é Jodo? Será que é Nichiren? Porque a gente quer o melhor, principalmente numa sociedade que preza muito pelo status e pela aparência e pelo valor imediato, né? Então eu quero aquilo que seja melhor. E não tem o melhor. Tem aquele que você se realiza, né? Então, enquanto budista convertido, a gente traz um pouco esse estigma que a gente compara com o budista oriental, né? Então a gente acha que todo japonês ou nipo-descendente é budista, e na verdade não é. Da mesma forma que o inverso a gente acha que não é, que brasileiros não são budistas, né? E acham que fica estranho assim, né? Mas você não é de família japonesa, então por que você é budista, né? Então é interessante. Tem várias caixinhas que a gente tem que dialogar sobre o budismo, né? Enquanto religião, né? E religião e sociedade, né? Então, e esses aspectos que tem do budismo da família budista, como é o caso da Amy, simplesmente assim são. Não tem o que questionar, porque não se faz necessário. Até hoje, a gente fica se debatendo e tentar explicar o que é o Nembutsu. E não dá para explicar o que é o Nembutsu. É a mesma coisa a gente querer explicar, dentro da fala judaico-cristã, o que vem a ser Deus.
Você fica dias e dias, estão há 2000 anos tentando explicar o que é Deus. Né? E tem várias vertentes que falam, mas Deus não se explica. Né? Deus não é isso, mas também não é isso. Né? Então, é muito complexo, né? E a gente quer colocar as coisas dentro de um molde, dentro de uma caixinha, dentro de uma moldura. E não funciona isso. Né? Dizer que o Nembutsu é um mantra. Não, ele não é um mantra. Ele é um mantra para outras vertentes, mas o Nembutsu não é um mantra. Ah, mas se eu falar o Nembutsu, então eu estou salvo. Sim, você está salvo. Tá bom, então eu vou recitar. Namo Amida Butsu, estou salvo? Tá. Nossa, mas não aconteceu nada. Não, não vai acontecer. Porque isso é um exercício de profunda tomada de consciência. E a gente não quer interiorizar. E esse aspecto que vem do silêncio da comunidade budista japonesa, né, que traz aí ao longo de 1500 anos, né, levando em conta que o budismo chega no Japão lá por volta do ano 500, né, 600, então mais ou menos 1500 anos. Isso é um trabalho hercúleo ao longo de séculos, né? E a gente quer de novo aquela ideia de que são 40 anos que a gente está falando de budismo em português, dentro de 1500 anos em japonês, dentro de 2600 anos desde Shakyamuni, né? A gente não tem paciência para as coisas, né? Então, isso leva tempo. É um exercício grande, mas a gente quer as respostas certas. E aí entra um outro aspecto que eu tenho refletido ultimamente, que é o narcisismo religioso, ou o malabarismo espiritual. A gente quer fazer coisas dentro da religião. A gente quer fazer prostrações, a gente quer recitar mantras, a gente quer fazer gestos, a gente quer meditar, a gente quer fazer mudar de comportamento físico, né? Então a gente passa a falar mais manso, a gente passa a ser muito dócil, mas lá dentro está um turbilhão de coisas não resolvidas. Porque o budismo te joga uma luz em cima do que é o ser humano e não de quem é o ser humano. Eu gosto muito da diferença entre uma pergunta e outra. Não é quem é o ser humano, mas o que é o ser humano. E aí você, do lado de fora, você está exteriorizando uma coisa e que dentro você não consegue resolver. Né? Então aí as pessoas se frustram e falam, nossa, mas eu não estou conseguindo ser budista porque eu não me comporto bem, eu não fico fazendo gacho para todo mundo, eu não fico falando manso, eu sou uma pessoa impaciente, né? Então esses pequenos conflitos comportamentais às vezes afasta as pessoas, né? Inclusive, hoje estava lembrando a palavra do Shinran, onde ele fala do poder próprio, né? Poder próprio é o esforço de controlar seus próprios atos, palavras e pensamentos com confiança em si próprio. Isso é a definição do poder próprio da Shinran, que muitos acham que o budismo é por aí, né? Mas Sim, a gente vem numa sociedade recente, né, contemporânea, com as narrativas da autoestima, principalmente. Então, confie em você, você pode, né? O ser humano, ele deixou de ser coletivo no passado para ser individual, principalmente numa sociedade de consumo, numa sociedade individualista. A gente não é mais uma sociedade do coletivo, né? No passado você tinha que viver, nós vivíamos em aldeias, então era o coletivo, era o grupo, era o clã. Você tinha que viver junto. Se você não viver junto, você é invadido. Hoje a gente não vive mais o clã, a gente não vive mais o grupo. São raros as comunidades que vivem em grupos, né? A gente não dialoga nem com os vizinhos dentro de um próprio prédio. hoje o mais importante é a família, né? A pessoa acha que a família é mais importante do que a sociedade, né? A família se reduziu, sim, é mais importante. Apesar de que o conceito de família que nós temos, ele está muito reverberado num conceito religioso, viu? Ele está muito mais relacionado à estrutura do pensamento judaico-cristão do que enquanto grupo.
né? Eu acho, né? Posso estar errado. Eu sempre me coloco que eu posso estar errado, por favor. Gostei. Sim, eu vou adotar isso aí. Eu procuro olhar a religião. Eu passei a olhar a religião de alguns anos para cá, principalmente com a formação lá da pós-graduação, olhar a religião não mais dentro do aspecto espiritual transcendental, mas sim comportamental. Todo material religioso devia ter um disclaimer, uma explicação de onde aquilo está sendo dito. Quando você fala que algumas coisas não são traduzíveis, eu acho que a gente, em algum momento, precisa bancar algumas questões, porque senão a gente não consegue mudar, que existem outras perspectivas, né, para eu expressar a minha emoção. Né? A gente expressa muito nossas emoções e sentimentos a partir de um vocabulário eurocêntrico. Existe um problema de idiomas, né? O próprio sânscrito ou Pali, ele já é um idioma carregado de subjetividades, né? Ele não são idiomas racionais como a gente tem no nosso ocidental, né? Então, eu acho que mesmo os ocidentais, eles também tentam não querer explicar coisas que não precisam ser explicadas, como, por exemplo, o próprio conceito de Deus. Né? Eu tenho certeza que o Deus de determinados cristãos hoje não é o mesmo Deus de determinados outros cristãos, e muito menos o mesmo Deus da Igreja Católica na época da Inquisição. E também não é o mesmo Deus de Cristo, que também recebe outras roupagens, né? O ponto não é entrar na discussão do que vem a ser Deus, mas como que as figuras transcendentais, elas são concebidas, projetadas e narradas de formas diferentes. Né? E quando a gente traz isso de uma outra cultura e uma outra língua para uma outra cultura e uma outra língua, esse processo de transição ou de transposição ou de adaptação ou de explicação, ela leva tempo, ela entra em certos conflitos. É a mesma coisa falar de Amida. Por muitas vezes eu falo, é mais simples a gente explicar o que não é o budismo do que é o budismo. O Buda Amida, ele toma um aspecto de Deus para muita gente. E o Buda Amida não é Deus. Né? Ele é o absoluto, a verdade, a ipseidade, é o Dharma personificado. Não é um criador, não é um julgador. Então, fica difícil de adaptar isso, né? O budismo Shin, ele é um budismo de devoção, ele é um budismo emocional, ele não é um budismo intelectual. Existe um lado intelectual, erudito, né? Se a gente pegar a obra do mestre Shinran, o fundador do budismo Shin, né? E a obra dele, o Kyōgyō Shinsho, a gente vai ver que aquilo ali é uma grande tese de doutorado do budismo, porque ele cria uma obra magnífica baseado em 7 mestres, aliás, em vários mestres, em dezenas de sutras, né? Mas tudo isso para expressar algo que não é nada intelectual, que é a devoção, a entrega, a emoção, o afetivo. E eu lembro que o reverendo Wagner sempre falava, o budismo Shin, ele é um budismo da emoção. Ele é um budismo devocional. Quando a gente canta o Shoshinge e não recita o Shoshinge, a gente está mudando alguns vícios de linguagem, inclusive, o Shoshinge não é para ser recitado. O Shoshinge é para ser cantado, porque ele é uma ode. Ele é um poema, é o poema da verdadeira fé. Shoshin Nembutsuge. Ele é um poema da verdadeira fé. Um poema, a gente declama. Todo poema é afetivo. Todo poema, ele é coração, ele é emoção. Quando a gente fala de Shinjin no budismo Terra Pura,
Até alguns poucos anos atrás, a gente usava o termo mente confiante, que eu acredito que no Nishi Honganji se usa até hoje. Mas depois de muitas conversas, e o professor Ricardo sempre era o nosso erudito basilar ali do Higashi, ele falou, mas é coração confiante. É um coração que confia, não é uma mente. A mente ela é racional. Para nós ocidentais, a gente divide mente e coração. Para o oriental, mente e coração é uma coisa só. Então, quando eu falo de Shinjin, que a gente traduz como fé, mas esse termo fé também ele é complicado porque ele traz ali naquela rede de pesca diversos conceitos judaicos cristãos e que muitas pessoas não querem uma religião de fé porque elas querem uma religião de autoconhecimento, de realização, mas é um budismo de confiança e eu confio porque eu entrego. Assim como uma criança, ela confia plenamente na mãe que vai alimentar. E essa mãe, incondicionalmente, vai dar o seio para a criança amamentar. E a criança confia, a criança espera. Então, o budismo Shin, ele não é um budismo racional. Ele é um budismo emocional. Ele é devocional. Ele é um budismo de devoção. Eu me entrego ao Dharma. Eu me entrego nas palavras do Buda. Eu confio nas palavras do Buda. Quando nós recitamos o Tissarana, Buda Saranam Gacchami, Dhamma Saranam Gacchami, Sangha Saranam Gacchami, o que eu estou fazendo ali? Aquilo ali não é uma atitude racional. Aquilo ali é uma atitude de entrega. Ou seja, eu confio no Buda, eu confio no Dharma, eu confio no Sangha. Quando eu estou confiando, eu estou me entregando, eu estou falando, eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. A própria expressão tomar refúgio é uma expressão muito forte. Tomar refúgio não é uma decisão racional, autoritária, e que eu faço porque eu quero. Não, eu estou fazendo porque eu estou me entregando. Tomar refúgio é você subir numa árvore no meio de uma enxurrada. E você vai ficar ali na árvore esperando a chuva passar. Né? Ou seja, eu entrego a minha vida no Dharma. Por isso que se fala muito em louvação no budismo. E muitas pessoas às vezes estranham. Ai, mas louvar? Louvar é uma coisa muito cristã, muito evangélica, né? Ai, a gente não louva no budismo. Louva. Gata, que é o termo em sânscrito para wasan em japonês, é louvor. Louvar o transcendental, glorificar o transcendental, não no sentido de glorificar no sentido ocidental, né? Mas louvar aquilo que é magnâmico, louvar o absoluto, a verdade, a realidade última, é o finito que vai ao infinito, né? Ou seja, aquilo que é finito, que se compreende como limitante, porque chega um momento que você não tem mais o que fazer. Você pode ver uma pessoa desesperada, doente. Você não tem o que fazer. Você tem que entregar para o médico. É a mesma coisa, o médico é o Buda. Por isso que existe o Buda da medicina, que ele vem com um potinho na mão. Ele está trazendo naquele potinho o Dharma, aquilo que cura, ou seja, o despertar, a iluminação sobre a própria realidade do samsara. O Buda da medicina não vai trazer sorte e saúde física, né? O Buda da medicina, ele representa exatamente aquele que traz o remédio contra os venenos mentais, a ignorância, a ganância ou o desejo e a ira ou a raiva, depende da tradução, né? Então, o budismo Shin, ele é um budismo de entrega. E o que pode ser mais desafiador e desconfortante do que você se entregar para um outro ser humano? Para muitas pessoas isso é muito, principalmente quando numa era de individualismo, né? Então, falar de coração confiante, de Shinjin, eu confio no Dharma justamente porque eu me reconheço como um ser limitante. Quando a gente lê o livro do Shuichi Maeda, do Quem é o Mal, por exemplo, aquilo ali é uma rasteira.
Ele não coloca o ser humano como um ser divino. Aliás, o Buda nunca coloca nenhum ser humano como um ser divino. Isso fica para um outro momento. Nós temos o potencial da natureza búdica. E como disse um amigo nosso do Paraná, num curso aqui em São Paulo, nós somos budistas, não somos budas. Existe uma grande diferença entre ser budistas e ser budas. Nós temos o potencial búdico, mas nós não somos budas realizados. Então, você se entender como um ser limitante, imerso nas paixões mundanas, manipulado pelos venenos mentais, um ser imperfeito. Então, você precisa do auxílio externo. E aí entra o outro poder, né? O poder do Dharma, o poder do Buda, né? Sem a luz dessa luminária, eu estaria no escuro nessa sala. Eu não posso iluminar essa sala por mim mesmo. Eu não tenho aquela substância do vagalume, né? Eu preciso de uma lâmpada. É a luz do sol que ilumina o quarto escuro. Não é o quarto escuro que se auto-ilumina. Não é o ser humano que se auto-ilumina. É o Dharma que ilumina. O Buda Shakyamuni não se auto-iluminou. Shakyamuni não se iluminou pelo poder dele. Isso é uma grande leitura que outras escolas budistas não trazem. O Buda Shakyamuni, ele se ilumina pela luz do Dharma. É o Dharma que ilumina Shakyamuni, que o torna Buda. Existe uma grande diferença de referencial aí, né? Mesmo Shakyamuni. Então, o Buda Shakyamuni, ele é tocado pelo Dharma. Ele morre como Siddhartha Gautama e renasce como Buda. Então, esse é o agente externo, né? E para esse agente externo, a gente se entrega. E o se entregar é confiança. E confiança é devoção. É quando você se prostra diante desse oratório que tem aí, e que certamente é a sua Batian, né, o Dichan, quantas vezes não chorou ali na frente, pedindo, né? Ai, Amida Sama, por favor, ajuda fulano. Ai, eu não sei mais o que fazer. Olha essa frase, eu não sei mais o que fazer. Eu estou me entregando a um outro poder, ao poder do Dharma. Eu espero que o Dharma me ilumine e me traga uma luzinha para tentar resolver determinado problema, né? Então, tudo isso para mostrar que o budismo Shin é um budismo de emoção. Eu acho que aí que para mim pega, assim, sabe? Como que eu consigo ser devota sem perder a minha autonomia e a minha responsabilidade? Porque não é se entregar enfim, é um se entregar com responsabilidade, né? Essa é a diferença da devoção ou da fé do conceito ocidental para o conceito do budismo terra pura. A devoção, a entrega, a fé, a confiança, ou seja lá qual termo a gente vai usar, ele é uma profunda tomada de consciência. Eu sou responsável por isso. Só que a nossa atitude arrogante, ela não permite de querer se entregar. Não, eu posso, eu sou um ser iluminado, eu tenho a força, o universo está conspirando a meu favor. A nossa arrogância é tão grande que ela coloca o nosso poder na frente da própria entrega, né? Então, o Shinjin, ele não é uma entrega do tipo assim, eu não tenho mais o que fazer, então seja o que o Buda quiser, né? Parafraseando, né? Seja o que o Dharma quiser. E aí a gente tem que puxar outro paralelo. Não vamos esquecer, né? Da lei do karma, da lei do causa e efeito, Goen, causas e condições, né? Só que a nossa arrogância nesse mundo individualista, ele não permite isso. Isso é coisa de gente fraca, né? Não, imagina eu me entregar, não. Quem se entrega é gente que não tem capacidade, é fraco, é emocionalmente fragilizado. Não é isso. Só que toda essa divagação, ela é muito complexa, ela é muito longa para ser entendida. Então, ela precisa ser construída para aquele brasileiro que se aproxima do budismo Shin para entender o que é tudo isso, né? Coisa que isso já vem de uma forma osmótica dentro da própria cultura japonesa, né? Budista, né? No caso.